Fala pessoal, eu sou Ronaldo Júnior, estou aqui hoje para falar um pouco sobre duas obras literárias que eu estou lançando, os livros Prosas Descolonizadas e também o livro Ideário Poético da Independência. Bom, eu me chamo Ronaldo, como já disse, eu sou estudante de letras do Instituto Federal Fluminense Campus Centro, aqui de Campos dos Goytacazes, de onde eu falo. Também sou bacharel em Direito pelo Centro Universitário Fluminense, também outra instituição daqui do município de Campos. Eu sou membro da Academia Campista de Letras, né, uma instituição cultural aqui do município de Campos, também da Academia Pedralva Letras e Artes e também da Academia de Letras do Brasil, Seção Campos. Eu trabalho com literatura já desde os meus 17 anos, quando comecei a escrever poemas, sobretudo, e a enviar, né, publicar, buscar formas de publicação Brasil afora, quando comecei a me descobrir nesse sentido também da criação literária, da criação da expressão literária como um todo. E daí eu publiquei meu primeiro livro no ano de 2016, que se chama O Verso Sou Eu, Antologia de Sentimentos, e também, posteriormente, publiquei, já com patrocínio do governo do estado do Rio de Janeiro, por meio do edital Retomada Cultural, publiquei no ano de 2021 o livro Muros Impalpáveis, Recorte Poético da Cidade de Campos. Esse que tem tanto a versão física quanto a versão digital e que tem como finalidade falar sobre o município de Campos como um todo. Falar especificamente, ou melhor, não como um todo, mas especificamente da parte urbana do município de Campos, né? Essa parte sim como um todo, né? De forma a evidenciar aquilo que eu vivencio e aquilo que me inquieta. Daí o fato de a literatura partir justamente das questões, das colocações, das visões de mundo que me inquietam, daquilo que passa ao meu redor e eu passo a observar de uma forma peculiar. Aquilo que me causa, como diria o Ferreira Goulart, um estranhamento. Daí esse vídeo hoje para falar um pouco sobre essas duas obras novas agora que eu vou publicar apenas no meio digital e falar um pouco da coleção que elas formam, né? Daí o fato de elas estarem sendo publicadas juntas e também falar das minhas motivações, do que me inquietou, quais foram essas questões ao redor de mim no Brasil contemporâneo que me inquietaram para falar sobre a história do nosso país. Pois bem, inicialmente, então, eu quero falar um pouco sobre a coleção. A coleção História Poética, que conta de início até agora com esses dois livros, né, com essas duas obras, basicamente tem como visão, como proposta central, repensar momentos da nossa história brasileira, né, da história do nosso país, e recolocar determinadas questões, né, de modo a revisitar esses momentos, talvez não com o glamour que eles costumam ter, não com a beleza, com a elegância, a imponência que esses momentos costumam ter, mas sim pensando os porquês de esses momentos terem essa elegância nos livros de história, porquê de nós aprendermos determinados fatos com tanta evidência para determinadas formas de narrativa. Quem é que narra esses fatos? Quem é que de fato é o protagonista a todo tempo que nós vemos, né? A qual protagonismo nós somos apresentados constantemente para pensar esses fatos? Daí eu comecei a pensar em escrever poeticamente sobre a nossa história. Porque eu acredito que a poesia, ela tanto é uma forma de comunicar, é, que ela acaba pegando mais pelo sentimento, acaba pegando mais pela compreensão sonora, pela compreensão que nos traz maior compreensão, talvez, mas não apenas, ela de fato nos permite introduzir determinadas temáticas, incutir determinadas temáticas na mente humana a partir das ideias, né? A partir daquilo que sensorialmente o poema desperta. Então, por conta disso, a ideia foi inicialmente fazer um livro de poemas convencional, né? Um livro de poemas escritos em verso, portanto, que trouxesse à tona os fatos da independência do Brasil, né? Justamente, já vou falar um pouco sobre isso, marcado
pela questão da publicação, de uma premiação até que o governo federal estava oferecendo. Isso me inquietou e me fez começar a procurar, pesquisar sobre isso para poder escrever. Esse foi o primeiro momento. Um segundo momento, que já tem a ver com o edital do governo do estado do Rio de Janeiro, que abriu no ano passado, no ano de 2022, que é inclusive pelo qual eu acabo fazendo esse vídeo de lançamento, né? É o que motiva este vídeo, é o que patrocina este vídeo. Eu acabo por pensar também em fazer prosas poéticas sobre a temática da história do Brasil. Isso porque a prosa poética, na minha visão, por mais que seja um gênero de que eu gosto muito, um gênero que inclusive me inquieta a querer escrever, a querer buscar novos olhares, porque a poesia, como eu disse, ela nos permite muito, e ao mesmo tempo a prosa, pouco convencional, determinados recursos sonoros, normalmente atribuídos ao poema, quando usados na prosa, também me agradam muito, também me fazem, me criam uma certa inquietação para buscar novas formas de dizer, né? Porque eu acredito que enquanto escritor, eu sempre busco novas formas de vivenciar, de experimentar, de dizer, portanto, aquilo que está ao meu redor. Daí o fato de a coleção História Poética partir justamente de uma ideia de repensar os fatos do nosso país. Porque, e aí eu vivenciei isso recentemente ao publicar Muros Impalpáveis, como eu disse, em 2021, porque Muros Impalpáveis falou sobre a questão do município de Campos, né? Mais especificamente o recorte da cidade, da área urbana. Mas, ao falar sobre o município de Campos, eu pude perceber a importância de falarmos sobre as nossas questões, falarmos sobre aquilo que nos cerca de fato, porque eu, por exemplo, antes costumava criar coisas aleatórias, coisas genéricas, coisas que não tinham um local específico, uma vivência específica onde eu resido, por exemplo. Daí a ideia de pensar o local, mas a partir das nossas questões culturais, das nossas questões sociais, dos tantos abismos sociais que nos distanciam, né? Inclusive o nome Muros Impalpáveis parte justamente disso, mas por conta disso também surge a ideia de fazer a coleção História Poética, né? Que tem inclusive esse nome por partir justamente de ter essa forma de revisitar a história por meio da literatura e mais especificamente por meio da poesia. Então, é importante também falar sobre as minhas bases de pesquisa. Eu vou mostrar apenas 2 obras, mas que eu utilizei diversas outras, fora pesquisas mais aleatórias na internet, que eu acabo fazendo, né? Vários outros sites e outras referências que eu poderia citar, mas eu vou resumidamente citar 2 que foram algumas das principais referências aqui, que foram o livro 1822, publicado pelo Laurentino Gomes, especificamente a edição da Nova Fronteira. A edição que eu utilizei foi da Nova Fronteira. E esse livro, ele inclusive, por tratar de uma forma esmiuçada, especialmente da independência, né, tratando ali mais ou menos do período de 1822 até o período de 1889, né, ele acaba tratando do Império como um todo, ele traz recortes, ele traz questões que às vezes nós não conseguimos, eu pelo menos não sendo historiador, não sendo especificamente dessa área, né, isso é bom ressaltar, que eu estou justamente como eu estou pesquisando e recriando em forma de literatura. Então eu tenho sim compromisso com aquilo que está registrado, mas ao mesmo tempo eu também tenho compromisso com novas formas de ler e de questionar também, por que não, aquilo que está registrado da forma como está registrado. E o Laurentino Gomes ele acaba lançando luz sobre uma série de coisas que aconteceram, desde a pouca elegância do Grito do Ipiranga, que vocês vão poder observar que eu ressalto muito isso no livro, né, que a gente costuma ver uma coisa heróica, um ato extremamente heróico e belo, né, uma coisa grandiosa, mas ao mesmo tempo o Laurentino Gomes ele fala que não, que os documentos comprovam exatamente o contrário. E aí vocês vão poder observar isso não apenas no Ideário Poético da Independência, como também no Prosas Descolonizadas. E a segunda obra que eu vou mencionar aqui como referencial
para as questões literárias, que eu tive também que pesquisar, tanto referências literárias da época, né, do século XIX especificamente, mas também busquei estudar mais sobre o romantismo, sobre essa questão de formação do espírito nacional a partir da cultura, a partir das expressões culturais e, sobretudo, especificamente a partir da literatura, que é o História Concisa da Literatura Brasileira. Essa edição aqui é da Cultrix, é do acadêmico da Academia Brasileira de Letras, o Alfredo Bozzi, e que a obra dele é extremamente completa e muito boa de referência para nos guiar com relação à história da literatura brasileira, mas especialmente eu utilizei a parte em que ele fala sobre o romantismo, né, justamente por ser um estilo de época marcado no século XIX, sobretudo marcado caracteristicamente no século XIX, e pensando no fato de ele estar diretamente ligado às questões da independência do Brasil e, portanto, do período monárquico e de toda uma série de fatores que estão ali por trás. Perfeito. Dito isso, além disso, eu posso citar também o Itaú Cultural, a enciclopédia do Itaú Cultural, né, o banco de dados digital deles mesmo é muito completo, muito interessante para pesquisar, sobretudo questões de artes visuais. Eu consegui encontrar muitas referências boas lá, inclusive me pautei nas pesquisas para as capas dos 2 livros por meio do Itaú Cultural, então vale também essa referência aqui para vocês. Antes de começar a falar diretamente sobre os livros, vale dizer sobre a questão da temática crítica que eu acabei buscando. Né? Eu, inquietado por uma série de fatores, por uma série de estudos até, como eu disse, eu estou ainda me formando em letras, eu estou próximo a me formar em letras, no curso de licenciatura em letras, português e literaturas, e eu, por conta disso, eu consegui ter acesso de forma mais crítica, de forma mais abrangente também, por que não, a questões da nossa literatura, da nossa história, a partir de leituras específicas que a gente pode ter. Então, eu simplesmente consegui partir disso para me inquietar e começar a escrever, buscar de fato determinadas questões importantes para para essas análises. Então, dito isso, eu quero dizer que a pauta principal, primordial da coleção História Poética é justamente a história uma leitura decolonial da história. Pensando no filósofo, né, na verdade no teórico Homi Bhabha, ele fala justamente sobre uma literatura performática e uma literatura pedagógica. A literatura pedagógica é aquela que normalmente reproduz os pontos de vista hegemônicos, ou seja, os pontos de vista daqueles que dominaram, dos colonizadores normalmente, daqueles que podem ser vistos talvez como donos do poder, né? Enquanto a literatura performática é aquela que busca outros pontos de vista, é aquela que busca, por que não, dar luz, dar ênfase a determinados pontos de vista da história que acabam traduzindo muito do que somos, muito do que somos, mas que normalmente sequer são mencionados. Ou se são mencionados como meros coadjuvantes, meros espectadores até em um dado momento da nossa história, coisa que não se confirma. Então, pensando nisso, eu busquei tanto trazer questionamentos sobre povos originários, sobre a forma como nós lidamos historicamente com os povos originários, a forma como nós lidamos também com os negros escravizados, né, vindos de África, né, enfim, a forma como tudo isso se deu, as questões desumanas da escravidão, as questões econômicas também que estão por trás disso, e além de tudo, obviamente, como eu disse, repensar os pontos de vista hegemônicos também parte de falar desses pontos de vista, na minha opinião. Então eu busco igualmente falar sobre, obviamente de uma forma questionadora, sobre os portugueses, sobre os colonizadores que chegaram ao Brasil, invadindo o Brasil, na verdade, porque o termo chegada ou mesmo descobrimento não traduzem, não condizem de fato com a realidade, né? Porque
por motivos óbvios. Não tem como dizer que foi descoberto algo que já existia e que tinha vida, né? Tinha sociedade aqui. Não é possível falar em descobrimento. E chegada também não é, porque não se trata de uma visita, não se trata de uma chegada pacífica, mas sim de uma invasão de terras que já estavam ocupadas e que, na verdade, foram utilizadas de forma até violenta, agressiva, para alcançar determinados objetivos de exploração, de catequização e entre outros que a gente pode mencionar e observar ao longo da nossa história. Então, repensar a história dessa forma é necessário para que nós nos entendamos enquanto sociedade, para que nós nos entendamos enquanto povo brasileiro, né? Enquanto pessoas dentro de um mesmo sistema cultural, que acabam dividindo, compartilhando essa história e que nem sempre, infelizmente, nós podemos ter essa leitura, ter essas questões prévias, porque normalmente tudo é contado pra gente, desde quando a gente é criancinha, digamos assim, tudo é contado de uma forma extremamente hegemônica, de uma forma extremamente, como eu disse, partindo do Homi Bhabha, extremamente pedagógica, extremamente voltada para o ponto de vista daqueles que dominaram os povos que aqui viviam, daqueles que exploraram a nossa terra durante séculos e, claro, aqueles que perpetuaram uma série de traumas e de máculas por conta da escravidão, que não houve só aqui, infelizmente, mas que é muito marcante para o nosso país, que traz muito da nossa história e muito de quem somos ainda hoje, que traz problemas, né, uma série de questões, repercussões sociais até hoje, né, e que marcam a nossa identidade enquanto povo. Então, se a gente não debate sobre isso, a gente não consegue partir de um ponto de vista decolonial, de um ponto de vista para repensar as nossas raízes, as nossas origens e, por que não, a nossa formação enquanto sociedade. Perfeito. Partindo então desses pressupostos, eu pensei na coleção História Poética. E essa coleção, então, ela é composta até o momento, claro, né, no futuro eu pretendo possivelmente pensar em outras possibilidades, em outros volumes também para essa coleção, mas no momento essa coleção é composta por 2 volumes, né, que serão publicados em conjunto agora no finalzinho do mês de janeiro de 2023, que são o Ideário Poético da Independência. O Ideário Poético da Independência, eu vou mostrar aqui para vocês a capa, como eu disse, é um livro digital, que, portanto, pode ser acessado de forma gratuita por meio desse QR Code que vocês estão vendo aqui. O Ideário Poético da Independência parte justamente, como eu disse, da ideia de ser um livro de poemas, né? Poemas de forma convencional, poemas em verso mesmo, e que ele tem como pressuposto, né? Melhor, ele tem como formação estrutural dele ter 33 poemas. Esse livro tem 33 poemas divididos em 3 partes, que são basicamente as partes resquícios, reverberações e um apêndice que eu nomeei de Constituição Poética da Independência Nacional. Falando um pouco sobre essas partes. A primeira parte, que é resquícios, é justamente pensar nas questões históricas, pensar naquilo que ficou, naquilo que passou, né? Ou seja, pensar no próprio Grito do Ipiranga, pensar nas próprias questões da escravidão, pensar nas questões da nossa relação com os povos originários e uma série de outros fatos. Enquanto Reverberações, que é a parte 2, parte justamente de pensar o pós isso tudo. Quais são as repercussões? Quais são as coisas que nos fazem... quais foram os impactos ao longo desse tempo todo que nós vivenciamos com isso? Então, partindo disso, são essas 2 partes. Cada parte do livro cada uma dessas 2 partes, no caso, tem 8 poemas especificamente, enquanto a terceira parte tem 17 poemas e vocês vão entender por quê. A terceira parte é um apêndice, né, que está ali, que foi até uma obra que eu escrevi antes mesmo de ter pensado nesse livro, né? Eu tinha escrito essa obra pensando em reformular, né? Dada a minha formação em Direito e a minha inquietação pela literatura, eu acabei tentando reformular
ideias centrais dos artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Lá da Revolução Francesa, lá do finalzinho do século XVIII, 1789 mais ou menos. Eu parti exatamente desses 17 artigos, daí o número 17 para formular essa terceira parte do livro. Essa terceira parte, portanto, ela busca, né, como eu disse, eu escrevi antes mesmo de escrever a obra, antes mesmo de pensar nessa ideia de falar sobre a história do Brasil, mas ela vem a calhar porque ao escrever essa obra, eu peguei esses poemas que já estavam escritos e reformulei, colocando como epígrafe de cada um deles um artigo ou um inciso da Constituição lá de 1824, a Constituição outorgada por Dom Pedro I. Essa Constituição acabou servindo como base para criar, portanto, essas epígrafes que acabam dialogando com as temáticas do poema. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre liberdades individuais no poema, uma temática de algum artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, eu acabo me utilizando também de um artigo da Constituição de 1824 como base para criar um diálogo entre a principiologia da Declaração Universal e a principiologia da Constituição de 1824. Isso serve para criar contrastes sobre como nós vimos, como o brasileiro lidava com o brasileiro ainda em formação, né, brasileiro pós-22, 1822, lidava com essas questões de liberdade e tudo mais, sobretudo numa Constituição marcada pela tirania, né, do imperador, que acabou por se fazer um completo absolutista diante das questões políticas do país, né? Dada a dissolução da Câmara, dada a outorga da Constituição, enfim. E daí, partindo dessas três partes, então nós temos os 33 poemas, né? Integrando essas três partes, nós temos os 33 poemas que compõem o livro. Mas além dos 33 poemas, nós temos o prefácio que, portanto, abre o livro, né? Que é um texto do meu caro amigo e escritor, professor, ele é professor também, Carlos Augusto Souto de Alencar. Carlos Augusto, ele foi justamente convidado para prefaciar esse livro porque ele foi o primeiro a ler esse livro, né? Quando eu terminei de fazer esse livro em 2019, eu justamente mandei para ele porque ele é pós-graduado na área especificamente de História do Brasil e eu gosto sempre de ter essa leitura, tem sempre essa troca de leituras quando eu faço algum trabalho, quando eu busco alguma coisa do tipo. Então, todo trabalho novo eu acabo compartilhando com alguém para que possa ter essa troca, ter esse debate, esse diálogo a partir daquilo que eu criei. Né? Como também estou aberto a conversar sobre as obras dos meus amigos, do próprio Carlos e de outras pessoas que assim enviarem para mim, assim quiserem trocar uma ideia. Basicamente, então, o livro é composto pelo prefácio do Carlos Augusto e por 33 poemas divididos em 3 partes. E aí, por fim, para ressaltar uma última questão sobre esse livro... não, ainda tem uma outra depois, mas eu quero ressaltar essa antes. Esse livro foi premiado no Prêmio de Incentivo à Publicação Literária, né, a segunda edição, que tratava especificamente sobre o bicentenário da independência. Daí o fato de, quando eu tomei conhecimento desse edital, eu comecei a buscar coisas para criar para esse edital. E felizmente eu consegui ser contemplado na época, em 2019, nesse edital, com a nota máxima entre os jurados. Então eu consegui ser premiado nesse edital de incentivo, nesse prêmio de incentivo à publicação literária, justamente pensando no fato na comemoração dos 200 anos da independência a serem celebrados em 2022, em setembro de 2022. Então, é uma alegria para mim, claro, compartilhar desse prêmio. E agora esse livro então vem a público. Partindo desse prêmio, eu busquei distribuir esse livro de forma gratuita. É um livro digital, evidentemente, eu não fiz de forma impressa, mas que ele é distribuído de forma gratuita para quem quiser e para quem quiser também utilizar em sala de aula, para quem quiser utilizar da melhor forma possível, mas, se possível, referenciando, mas
ele é justamente aberto para que traga essas possíveis leituras, essas possíveis revisões, né? E, por que não, para servir de material, já que eu mesmo critiquei a ausência dessas leituras, sobretudo nos anos iniciais da idade escolar. Eu critiquei essa falta de uma leitura decolonial da nossa realidade, da nossa história. É justamente por isso também que esse livro serve de material para o professor que tiver interesse, que quiser buscar algo do tipo para isso. Por fim, ressaltando aqui uma última coisa, esse livro tem como capa uma obra de Debré, que se chama Real Teatro de São João, né, que basicamente é uma obra que retrata o Teatro João Caetano, né, o atual Teatro João Caetano, ali no centro do Rio de Janeiro, especificamente na frente dele, aqui sendo vista a atual Praça Tiradentes, e sobre a obra tem o trabalho do Ronaldo Lobão, meu pai, que também atuou como parte da equipe técnica desse projeto e que, portanto, concebeu também essa parte de diagramação, de layout, especificamente da obra. Agora falar sobre o livro Prosas Descolonizadas, que é a ideia justamente de partir para esse segundo volume, né, da história da coleção História Poética. Primeiramente, vale dizer que esse livro recebeu patrocínio do edital Retomada Cultural, promovido pelo governo do estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né, do estado. Portanto, esse livro ele já parte de 10 textos, né, são 10 textos que compõem ele, indo além, no caso, tem também o prefácio, que é do professor e escritor Adriano Moura, e o pós-fácio do pesquisador e professor Rodrigo Rossellini. Basicamente, partindo dessa mesma visão de repensar as questões sociais, as questões históricas do povo brasileiro, esse livro tem a ideia, portanto, de trazer isso em prosa poética. Como eu disse no início, a prosa poética é um gênero que me inquieta, o poema em prosa é algo que me inquieta, é algo que me faz querer criar nesse gênero, e é justamente partindo disso que Prosas Descolonizadas tem esse princípio, né, de fazer isso. Vou mostrar aqui para vocês a capa do livro. Prosas Descolonizadas, que tem como capa, né, também um trabalho do Ronaldo Lobão, mas também tem como capa especificamente a obra Calceteiros, também do Debré. Né? Portanto, é uma coleção em que os dois livros têm uma capa pautada na obra do Debré, que é um pintor francês que veio para o Brasil junto com a missão artística francesa e que tem justamente uma obra que acaba por retratar muito desse cotidiano da capital brasileira, né, da capital do Império, e que, mais do que isso, ele acaba por retratar determinadas cenas de pessoas normalmente excluídas, seres humanos normalmente excluídos da nossa história, com o protagonismo que deveriam ter, com a visão crítica que deveriam ser conhecidos, né, a partir da qual deveriam ser conhecidos. Então, é justamente pensando nisso também que eu busquei o Debré para ilustrar, né, essa capa da coleção como um todo. Os 10 textos, no caso, são 10 prosas poéticas que partem desde questões de releituras, por exemplo, de Os Lusíadas, de Luís de Camões, até, por exemplo, questões da própria Carta de Caminha, de pensar nessa literatura de invasão, né, que é o que nós chamamos de marco inicial da literatura brasileira, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. É uma carta especificamente que trata da invasão portuguesa, dos relatos do que perceberam quando aportaram aqui. Então é importante de ser repensado também a forma como nós lidamos com determinados documentos históricos que, na verdade, relatam exatamente uma coisa que nós não costumamos ver, né, que é o caso da invasão, por exemplo. E, no caso, o prefácio é do professor Adriano Moura,
que é um professor que agora no curso de letras, mais recentemente já tive aula com ele em outras oportunidades, mas especificamente no curso de letras, ele ministra uma disciplina voltada para as literaturas africanas de língua portuguesa. Então, ele foi convidado especialmente porque ele tem um papel importante nessa minha formação literária, especialmente voltada para as questões decoloniais, especialmente com teoria específica, com questões extremamente críticas voltadas para isso. Então eu tive aula de literatura portuguesa com ele, de literaturas africanas. Então ele é uma pessoa importante nessa minha formação, nessa minha caminhada, pensando nisso. E o pós-fácil, como eu mencionei, do professor Rodrigo Rossellini, que foi meu professor no ensino médio e que, assim como o Adriano tem esse papel agora na minha graduação, na minha segunda graduação, o Rodrigo teve muito desse papel de quebrar paradigmas ainda no meu ensino médio, como professor de história. Ele me deu aula, se não me engano, no segundo e no terceiro anos do ensino médio. Ele acabou por trazer muito da sua visão crítica, muito também da sua visão de mundo pessoal, e acabou construindo muito da minha personalidade enquanto visão crítica, a partir da visão crítica que hoje eu tenho das coisas ao meu redor. Então, pensar criticamente, eu acabo concluindo isso, pensar criticamente o seu papel, a sua posição na sociedade, é importante para justamente contribuir para você construir a sua identidade, as suas questões de cidadania, as suas percepções políticas, né? Eu acho que tudo isso está muito interligado e, é claro, eu agradeço a esses profissionais que felizmente aceitaram. É uma honra para mim ter a palavra deles no meu livro, né? Tanto do Carlos Augusto quanto do Rodrigo, do Adriano, né? Que são as três pessoas envolvidas com o prefácio ou pós-fácio dos dois livros. Então, assim, me traz uma alegria, uma honra de verdade por ter profissionais como eles, que são para mim referências, participando de alguma forma do meu livro, dos meus livros. Então, agradeço aqui a eles e convido vocês a lerem tanto o prefácio do Ideário Poético da Independência, que é do Carlos Augusto, quanto o prefácio do Prosas Descolonizadas, que é do Adriano Moura, e o pós-fácio, que é do Rodrigo Rossellini. Quero agora, então, fazer comentários mais gerais sobre as obras, partindo já para um encerramento, mas pensando aqui quais são os detalhes extras que vocês vão conseguir encontrar nessas obras. Primeiro, vocês vão conseguir encontrar QR Codes. Em cada texto, vocês vão conseguir encontrar códigos que estão ali para serem lidos com a câmera do celular. Esses códigos levam você para o Spotify. Aqui também, nesse QR Code, vocês vão também encontrar o audiolivro, mas nesses QR Codes de cada texto, vocês vão reparar no PDF que também está aqui no link, nesse código vocês vão encontrar os PDFs. Vocês vão perceber que em cada texto vocês vão conseguir ler esse QR Code e serem levados para o audiolivro no Spotify. Então, cada texto vocês vão poder ouvir com a minha voz no Spotify, pensando justamente na acessibilidade, né, para pessoas surdas, como também para pessoas que estejam interessadas em ouvir a obra literária e não lê-la apenas. Não apenas a ler. Então, assim, os livros são gratuitos em PDF, vocês vão conseguir acessar por aqui e pelo meu site www.ronaldojuniorescritor.com. Ele vai estar aqui na descrição do vídeo, junto com as minhas redes sociais e os links diretamente para as obras. Vocês vão conseguir encontrar facilmente. E, por fim, eu quero também deixar aqui o destaque que esse projeto cultural, né, que parte especificamente do edital Retomada Cultural RJ, né, o Retomada Cultural 2, ele tem como ficha técnica, né, eu como Ronaldo Júnior, como idealizador das propostas, né, e também autor dos textos, a Andréa Macabu como coordenadora artística, Ana Paula Lopes como pesquisadora e preparadora dos textos. O layout, a diagramação e a capa são do Ronaldo Lobão, como eu já mencionei, como eu já mostrei aqui as capas para vocês. Então fica o convite para vocês conhecerem essas obras, para vocês conhecerem tanto o Ideário Poético da Independência, quanto também o Prosas Descolonizadas. Aqui por esse QR Code, se vocês quiserem também acessar meu site, vocês vão encontrar outros trabalhos meus, vocês vão encontrar o blog que eu escrevo semanalmente
no jornal Folha 1, no portal do jornal Folha da Manhã. E, enfim, vocês vão conseguir encontrar outros trabalhos meus para acessar e para conhecer, tá bom? E vai ser sempre um prazer poder trocar uma ideia, poder falar com vocês aqui nos comentários, também lá no Instagram, também por e-mail. Fiquem à vontade para mandar mensagens e poder dialogar, porque eu acredito que a obra literária, ela nos permite muitas leituras, diversas leituras, mas mais do que isso, ela nos permite ter essa troca, né? Que muitas vezes não acontece porque a troca é apenas entre o leitor e o livro. Mas também eu, como autor, estou disponível para que a gente possa abordar temáticas, questionar, por que não me provocar para rever conceitos, rever visões de mundo. Eu estou totalmente disponível para isso, para a gente conversar e trocar ideias sobre os temas que eu abordo na obra e também porque não as referências que eu utilizei para cada texto específico ou qualquer coisa do tipo. Então, se você quiser usar o livro nas suas aulas, nos seus trabalhos, fale comigo, troque essa ideia, vai ser um prazer falar com você. Um abraço e muito obrigado pela audiência até aqui. Tchau, tchau.